pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam todos bem. Bom, nas últimas aulas nós estudamos sobre arte mesopotâmica e agora nós vamos iniciar o novo conteúdo sobre arte egípcia. Então, para a gente entender melhor como acontece, eu lembro que vocês comentaram comigo na aula online, que vocês já haviam estudado um pouco sobre o Egito na disciplina de História. Então, esses fatos mais históricos e geográficos, vocês já estão sabendo, então, por isso, nós vamos direto para as questões artísticas, tá? Então, a arte egípcia, ela nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Possui forte caráter religioso, ou seja, eles vão estar intimamente ligados com a religião, e também as questões funerárias, com a vida após a morte, né, com a questão de que existe, né, uma vida, algo além da morte. E as artes do Egito Antigo, elas estavam muito relacionadas com a vida religiosa, então, como eu falei, a maioria das estátuas, pinturas, monumentos, as arquiteturas, né, as obras arquitetônicas estavam ligadas direta ou indiretamente com a religião, com os temas religiosos. Então, esse povo ele era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, né? E que esses deuses poderiam mudar o curso da vida de cada um. E eles tinham o faraó também, que era visto como uma divindade. Acreditava também na vida após a morte, né? E isso vai influenciar nas artes, na escultura, na arquitetura, por isso que é importante a gente frisar sobre isso. Baseado nisso, né, nessa crença deles, nós vemos os túmulos, as estátuas e os vasos que eram deixados com os mortos, né? Que eram colocados junto com os mortos. Toda a arquitetura egípcia, como por exemplo as pirâmides, elas eram edificadas sobre construções mortuárias e chamadas de tumbas. Nesse período vai ter as tumbas, vai ter as mastabas, mas isso nós vamos estudar bem certinho quando eu for falar sobre arquitetura. Hoje vai ser um apanhado geral do que nós vamos ver, ok? E essas tumbas, elas eram idênticas às casas onde os faraós habitavam em vida. E as pessoas de classe social mais importantes eram sepultadas nas mastabas, que deram origem às grandes pirâmides. Então, tinha níveis, né, de lugares onde esses corpos eram depositados. Então, na pirâmide, eram os faraós, nas mastabas, pessoas que tinham um pouco mais de influência, né, tinham uma importância, e depois tem outros tipos também de túmulos que nós vamos ver. Então, o que eles faziam? Eles imitavam a casa dos faraós, onde eles habitavam, e junto com os faraós, nas suas tumbas, eles colocavam estátuas, ouro, metais, pedra preciosa, tudo que eles acreditavam que o faraó iria necessitar para quando ele retornasse, né, para sua além-vida, além-morte, né, pós-morte. Então, eles colocavam tudo ali para que ele pudesse utilizar. As estátuas, normalmente, eram dos empregados, dos seus escravos, que eram colocados junto com a múmia, né, no caso, para que quando ele voltasse, né, quando ele fosse para sua além da morte, ele pudesse ter ali os seus servos junto com eles. Então, representava os escravos. A mitologia egípcia, ela vai influenciar diretamente na arte, tá? Então, nós vamos ver os deuses egípcios, a importância do faraó nesse momento, como eles influenciam na arquitetura, na escultura, na pintura que vão aparecer. E é bem interessante que nós podemos ver que nesses momentos, nessa pintura, na escultura e na arquitetura, vai aparecer várias pinturas, várias representações. Então, por exemplo, na tumba, né, onde eram colocadas as múmias, em toda ela existe a pintura. Existe uma representação, nos palácios, né, dos faraós, existe uma representação também. Então, em todo lugar nós vamos ver que existem as pinturas representando algo. Normalmente são os deuses, são histórias sobre o faraó, algo histórico que aconteceu, que eles registravam. Então, nós vamos ver tudo isso durante nossos estudos. E é bem interessante que nós vemos nessa imagem que eu estou mostrando para vocês
a representação e também a separação social, digamos assim, né? É uma escala que existe na sociedade, ou seja, na pintura, quanto maior uma pessoa é representada, maior é sua importância. Então, normalmente o faraó ele era representado numa escala maior e os servos, né, as outras pessoas numa escala menor. Então, a gente consegue identificar a representação de um faraó, por exemplo, pelo seu tamanho. Os deuses também são representados de uma maneira maior. Então, a gente consegue ter essa identificação. Outra questão que nós vemos na pintura que tem os hieróglifos, que são essas escritas que os egípcios utilizavam. Normalmente estão junto com a pintura. E os hieróglifos, eles são símbolos, então, ou seja, são desenhos também. É como se fosse o alfabeto deles, e cada representação é um significado, né? Então, cada desenho é como se fosse uma letra para nós. E sempre está acompanhado com o desenho. E nós podemos ver nos desenhos também, nas pinturas, a lei da frontalidade, que é quando uma lei que eles utilizavam muito nas pinturas e desenhos, porém não na arquitetura, que é quando eles representam o corpo humano com o tronco virado para frente, com a cabeça, com os braços, a mão aberta e com os pés de lado. Isso é a lei da frontalidade, que também nós vamos ver muito aí durante nossos estudos. A arquitetura, nesse momento, ela vai ser super desenvolvida. Então, eles vão trabalhar com blocos, né, de pedras, vão trabalhar com colunas enormes para sustentar essas construções, os templos, entre outros. Os egípcios, eles vão inventar o telhado de duas águas, né, que é o emprego de colunas, e duas águas é aquele teto normal que nós conhecemos, aquele telhado normal da casa, que tem duas águas, né, duas caídas de água. Eles que vão inventar nesse momento. As escadarias largas, então são várias coisas que vão ser inventadas nesse momento, que vão aí ser usadas até os dias de hoje. E na escultura, os egípcios vão estar trabalhando com alto relevo, o parcial e o busto, e também vão fazer representações também dos faraós, dos deuses, do cotidiano, de algumas coisas que aconteciam na época, algumas histórias. E o busto, ele vai ser, esse que eu vou mostrar para vocês aí, é a Nefertiti. Então, esse busto era um busto de estudos, não era uma obra, né, em si. Ele era um busto onde provavelmente o escultor ensinava os seus alunos a como fazer. Tanto que tem um olho ali, que normalmente que parece que ele é branco, mas ele não tem um propósito nisso. É aí que o escultor ensinava aos seus alunos em como fazer um olho, como dar uma perspectiva, um brilho. Então, esse busto aqui da Nefertiti, ele é para estudos, né? Em como faria e tudo mais, como passaria isso como ofício, né? E também, nós vamos ver um pouco sobre a maquiagem, né? Que inúmeros frascos encontrados nas tumbas egípcias demonstram que os antigos egípcios já manipulavam com maestria pigmentos das cores branca, vermelha, amarela, azul, verde e preta. Então, eles começam a utilizar também essa questão da maquiagem, algo que vai ser desenvolvido nesse período. Por que eles usavam maquiagem? Uma, porque eles tinham que raspar suas sobrancelhas e seus cabelos, né? Porque como né, tinha muita questão de piolho, doenças e tudo mais, então eles raspavam. E para fazer a sobrancelha, né, eles faziam com o desenho. Também eles usavam o delineador, como eu estou usando agora, e sombras, né? Sombra verde, sombra azul. Normalmente era verde que eles utilizavam, porque a tinta preta aqui, no lugar do delineador, eles utilizavam porque eles viviam num lugar muito árido e muito claro. Então, pensa você num deserto com o sol rachando. Primeiro, o teu olho não aguenta, né? Muita claridade, que a luz está batendo em tudo. E também por causa da poeira. Então, eles utilizavam essa questão do preto aqui para dar uma bloqueada na luz do sol e também para evitar que as poeiras entrassem no olho. Então, além dos cílios, é que eles passavam e grudava aqui, né, a poeirinha, e evitava, assim, que entrasse no olho. Então, eles não faziam somente por bonito, eles tinham um propósito em tudo que eles faziam, né? E no Egito Antigo, eles
o faraó, ele vai ser normalmente, não. E normalmente as pessoas usam perucas. Então, como eles tinham que raspar as suas cabeças por causa, né, de doenças e piolho, eles usavam muita peruca. E o faraó não era diferente, tanto que ele usa algo que é extremamente personificado, né? A gente consegue, que é algo que vai ser a marca do faraó, né? Que é esse chapéu em forma da cobra, né? Da serpente. Então, esse chapéu que nós vemos em azul e dourado que o faraó usa é uma imitação da serpente. Então, eles utilizavam isso como uma forma de poder, mas também como proteção. Então, tudo que eles vão fazer tem um motivo. E a gente vai estudar, então, a arquitetura desse povo, a pintura, os hieróglifos, a escultura, como acontecia. Nós vamos ver o desenvolvimento do papel, que vai começar nesse momento, os tecidos, enfim, várias coisas aí que vão ser desenvolvidas pelos egípcios. E no roteiro dessa semana, tá bem tranquilo também para vocês, eu passo para vocês um pequeno texto para vocês lerem e registrarem no caderno. Vai falar sobre onde que se concentra ali, né, onde que fica o Egito, a civilização do Egito Antigo, onde se localiza, e um pequeno resumo ali do que nós vamos, da introdução à arte egípcia, ok? E também eu coloquei para vocês ali uma animação em 3D das pirâmides de Gizé. Então, vocês podem estar entrando nesse link que eu coloquei ali, 3ds.com/stories/Gizé. 3D. Então, vocês entram e clicam naquele vídeo e vocês vão fazer uma viagem virtual em 3D nas pirâmides. E é bem interessante, ok? Então, o roteiro tá bem tranquilo e qualquer dúvida vocês podem estar me chamando, beleza, gente? Um beijo para vocês e até a próxima aula.